bom dia pessoas que estão aqui nos assistindo. E hoje, né, voltamos aqui, ainda estamos no mês de novembro, falando do empreendedorismo feminino. Trouxe aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre o sucesso no mundo do empreendedorismo, né, as dificuldades do sucesso, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de 5 dicas de como a gente alcançar o sucesso. E hoje eu convidei a Marielle Padovan, que é da família Doce Pudim, e vai contar um pouquinho a história dela para a gente. Seja bem-vinda, Má. Obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer. Gente, eu vou começar contando um pouquinho de história de vida da Má, porque eu falo que a história de vida é o que constitui a gente, né? Não tem como misturar uma psicologia aqui. Então, a Má, gente, ela é de formação, ela é formada em hotelaria e pós-graduada em organização de eventos. Ela trabalhou por 10 anos em Limeira e região nessa área. Hoje ela é casada, acho que já era, né, com o Paulo Rogério, que é criador da receita original, tá, do pudim, depois ela vai contar essa história. É mãe da Vitória, que tem 13 anos e que também adora cozinhar. E vem de uma família de 4 irmãos, onde ela é a única mulher, mas ela estava me contando aqui que todos amam cozinhar, tá? Então, a minha primeira pergunta para a Má era essa coisa da formação inicial e hoje. Então, na realidade, a formação dela era toda de outra área. E chegou uma hora, me conta como é que foi essa transição aí, Má, como para muitas mulheres, como que começou isso? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito do povo. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas. Então, pelo meu perfil, resolvi fazer uma faculdade bem diferente. Na minha época, estava no auge. E eu fiz faculdade de hotelaria, depois fiz pós em eventos, fui para a área de eventos, fiquei alguns anos trabalhando com isso. Aí, desde que minha filha nasceu, eu resolvi mudar de área. Durante esse período, ela está com 13, desde que ela tem mais ou menos 3 anos, eu fui mudando de várias áreas para outras, inclusive quem me conhece sabe, o meu histórico aí de trabalho, até que começou a pandemia. E aí, como acho que praticamente 90% da população, principalmente feminina, a gente teve que se readequar. Se reinventar. Se reinventar e começar tudo de novo. E aí eu resolvi seguir por um caminho bem diferente. Nós somos de uma família, nós somos em 3 homens e eu, e todo mundo em casa. Minha mãe sempre gostou de cozinhar, todo mundo sempre gostou de cozinhar, e meu marido é da formação gastronômica. Só que ele nunca atuou na área, mas ele sempre teve um quê com essa coisa da gastronomia. Legal. E sempre foi um sonho. Do Paulo aí. Trabalhar com isso. E aí, o que a gente acabou resolvendo nesse momento? Eu peguei a receita de pudim, ele tem outro trabalho, eu falei, eu vou pegar essa receita do pudim, você me ensina a fazer e eu vou fazer para vender. Como assim? Um momento ali de descontração, de dar algum produzir algo e ganhar algum dinheiro naquele momento que nós estávamos parados. Acho que você, desculpa te cortar, Mar. Sim, imagina. E a grande maioria das mulheres, né? E eu falo que o meu trabalho também começou a deslanchar e mudou de foco por conta disso, sim, né? E na pandemia eu entendi que não era só eu que estava fechada dentro de casa, sim, que não era só eu que tinha que me adequar, né? Eu não precisei sair tanto da minha área, mas eu fui afunilando, né, o meu trabalho por conta de tudo que a gente passou na pandemia. E teve muita gente que trocou de área assim, e tá tudo bem, né? E aí acho que já começa exatamente a nossa primeira dica, né? Como ter sucesso empreendendo, independente de ser homem ou mulher? Tendo coragem de empreender. Eu ia falar exatamente isso. Acho que a primeira dica é coragem. Coragem. Né? Coragem. Se vai dar certo ou não, a Deus pertence. Coragem acho que é para mudar. Exatamente. É para dar o primeiro passo. Você passou por outras áreas, mas é a coragem, é tomar atitude. Acho que a palavra é atitude, Mar. Sim. Atitude para tomar a primeira atitude de coragem. Falar, não, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Porque você viu que era o marido que fazia o pudim, né? Exatamente. A receita é da avó, da mãe do marido. Da sua sogra, né? Não, na verdade, o pudim é dele mesmo. É uma criação dele. Ele fez. Olha esse marido, depois gente. Outros pudins a gente foi pegando. Da sogra, da avó, e aí as receitas da tia. Então foram seguindo algumas receitas. Mas o primeiro passo foi o pudim tradicional. Que esse a gente fez uma invençãozinha aí nele, que é pro Natal. Que ele gente, tá olha todo esse brilhoso. Que tá na imagem, que coisa mais linda. É o do Natal, ó. Esse é de Natal, mas é o pudim dele tradicional. É o mesmo, tá? Mas ele é maravilhoso, assim, posso falar. Ele fica lindo na mesa, a calda toda brilhosa. E a meninada adora, né? Meus filhos vão amar esse negócio brilhando. Sim, eles acham o máximo. E é lindo, né? E aí a primeira receita foi dessa forma. E a gente falou, tá bom, vamos fazer. E eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sempre fui de trabalhar muito, de ter muitos empregos, muitas funções diferentes. E aí ali a gente se vê preso e fala, meu Deus. Então tive a coragem de dar o primeiro passo com o apoio dele. Ele falou, não, vamos que vai dar certo. E aí comecei a vender os pudins
E aí as criações foram surgindo, porque eu sou muito criativa. E eu gosto muito de trabalhar, de fazer teste, de ir pra cozinha mesmo e testar. E aí começaram a surgir algumas coisas bem diferentes, assim, bem... o primeiro pudim mais diferente que a gente fez foi o de chocolate com pimenta rosa. Que aí todo mundo... Meu marido falou assim, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. E deu super certo, e aí a gente foi inventando outros pudins. Então, ousadia também, né, Má? Sim. Eu acho que ousar na cozinha... Eu gosto de cozinha, eu não sou mulher do doce, não. Mas eu gosto de estar na cozinha. A Má gosta, né? Pelo que ela conta, né? Essa coisa do ousar estar na cozinha. Má, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para contar. Qual que você acha que foi o primeiro medo, assim? A primeira dificuldade? Foi tomar a decisão? Ou foi, vão pensar de mim, vão falar... Você teve essa coisa boba aí ou não? Porque a gente tem. Sim, muito. O que vão achar da gente. Não vou deixar achar o que quiserem, né? Exatamente. Hoje eu penso assim, né? Mas na época eu vim, né? Eu era empresária, eu tinha um nome, né? Da parte de eventos, então muita gente me conhecia. E aí você largar tudo para virar doceira, você fala assim, aí... também se não fosse... Você sabe que assim, o maior choque de realidade para mim foi um dia que a minha filhada, na época ela tinha acho que uns 4 anos, ela estava em casa, ela olhou para mim e falou assim, tia, você não trabalha? E eu na cozinha fazendo pudim. Aí eu falei assim, eu trabalho. Onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho aqui em casa, eu faço pudim. Não, eu tô falando trabalhar de verdade. Você tinha que trabalhar fora para trabalhar de verdade. Exatamente. Daí eu olhei para ela e falei assim, gente, será que eu não trabalho? Será que é isso que todo mundo pensa de mim? Porque ela tem 4 anos. E aí eu comecei a me repensar. Eu acho que, assim, o terceiro passo, né? A gente falou de foco, de atitude, de coragem, criatividade. E aí é você tomar uma outra atitude de ter foco naquilo que você quer ser. E deixar de lado a opinião do outro, né? Exatamente. Então, a gente como empreendedora, eu tinha que tomar uma decisão de tirar o meu papel de ser uma confeiteira, na verdade, uma fazedora de doces, né? Não, e virar uma empresária, confeiteira. Então, esse foi um outro passo difícil. Então, você começar a fazer e se ver ali, ok, é só uma brincadeira, mas depois tomar o outro passo de falar, não, eu sou uma empresária, eu vou trabalhar com isso, essa é a minha profissão, eu vou assumir o risco, é outro processo. Então, nisso você tem que ter muito foco. E é assim, né, Márcio, só te interrompendo, a gente tem que estar disposto, depois nós vamos falar um pouquinho da história da mídia, mas a aparecer e começar a aparecer, que nem no meu caso, a gente, enquanto terapeuta, psicóloga, a gente era uma classe escondida, né? Sim. Com muitos mitos, com muitas, você não pode vender, você não pode aparecer, tudo é antiético, enfim. Eu, na pandemia, tive que me reinventar, tinha que ler resoluções do CRP para poder existir na internet, porque tem, sim, uma questão de regras, de ordem. Mas aí era até estranho, porque os próprios colegas de sala nos criticavam, né, assim, da classe, e não entendiam, porque eles não estavam estudando aquilo para poder estar inserido. Sim. E o que você falou, daí é dar a cara a tapa, é escutar a história de ser blogueirinha, né, e tudo isso. E aí você entender que não, simplesmente faz parte do nosso trabalho. Exatamente. Mostrar a nossa cara, né? Sim. Mas isso é um processo de aprendizado, eu acho que a gente vai aprendendo, porque hoje a gente precisa desse mundo digital, né? Sim, ele é essencial. E aceitar, que nem você falou, sou doceira assim. E daí? Meu doce é maravilhoso. Assina embaixo, tá tudo bem. Não deixou de ser a Marielle, não deixou de ter toda a experiência que você tinha, pode ser que um dia você volte a usar, ou não. Sim. Mas te agregou hoje, você pode ter certeza que eu falo que cada função da vida que a gente passa, a gente ganha conhecimento, seja com venda, seja, eu brinco, quando eu tinha empresa. Gente, eu tinha 30 funcionários, 30 mulheres, e acho que 15 homens, e tinha a história do lavar banheiro. A gente já lavava banheiro todo mundo. Sim, exatamente. Então, assim, tudo agrega. Hoje, né, você vai contratar alguém, a pessoa fala, isso eu não faço, isso eu não faço. Então, assim, é o que a gente mais escuta. Eu tive uma mãe que me expôs muito à vida. Isso eu agradeço muito a minha mãe. Então, o que precisar fazer, eu garanto pra você que ela faz todos os pudins dela, ela tem que lavar a louça, ela tem que dar conta da vida dela. Ela é mulher, viu, gente? Ela tem filho, ela limpa a casa. Então, assim, é isso. E cada etapa a gente aprende com pessoas, né? Quando eu tinha empresa, eu tinha um senhor que trabalhava comigo de 20 anos a mais que eu, aprendi muito com o Luiz. Sim. Então, assim, a gente brigava, porque eu era teimosa, adolescente teimosa, e ele tinha experiência. Sim. Tá tudo bem. E hoje a gente, né, enfim, é amigo. Então, tudo traz aprendizagem, né, Mas acho que é mais uma coisa que a gente pode pensar aí, tudo né? é bagagem que você vai trazer para sua vida. E aí são as decisões que você vai tomando
provavelmente essa bagagem pesa nisso também. Ô, Mai, eu ia te perguntar de como você se vê empreendedora. Então, hoje você já se vê, você consegue se ver como uma grande empreendedora. Hoje sim. Hoje eu consigo me ver como empreendedora, como empresária. Então, as pessoas, no começo, né, quando você vai fazer, sei lá, uma ficha de qualquer coisa, qual a sua função? Aí a gente fica pensando, né, o que eu sou hoje? Hoje não, eu sou empresária da área de confeitaria e me sinto extremamente orgulhosa disso. Porque não é fácil. Falam que ser empresário, principalmente no Brasil, mulher, empresária mulher é mais difícil do que empresário homem, porque a gente bato muito aqui, tem assim muitas outras questões que envolvem. Então a gente tem uma questão emocional, questão de hormônio, questão psicológica, família, casa, filho e a dedicação, até que ponto você vai da dedicação do trabalho, até que ponto você vai da dedicação do seu filho. Até voltar lá atrás que você falou da sua sobrinha, né? Uhum. Eu acho engraçado porque a gente cria essa visão de que está em casa não trabalha. Sim, e aí esses dias a minha sogra abdicou, ela era bancária da vida profissional para cuidar dos 3 filhos. E aí, outro dia, numa conversa, o meu filho falou assim, então a vovó Lena nunca trabalhou? Oi, não ia falar o nome dela, falei, agora já foi. Falei, como não? Ela criou e educou 3 filhos. O vovô trabalhava fora, mas a vovó trabalhava em casa. Sim. O que a mamãe faz quando vocês estão aqui? Faz isso também é trabalho doméstico. Né? E aí eu conto a história da avó com ênfase para eles entenderem que não, ainda mais hoje que a gente tem o home office. Sim, eu trabalho 70% forte. do meu tempo em casa. Sim. Então não estou trabalhando? Estou, gente. Né? Exatamente. Então a gente precisa mostrar isso para as nossas crianças, porque ainda tem essa concepção que trabalhar é sair para ir trabalhar, né? Você sabe que isso é engraçado. É uma briga que eu tenho também, tá? Enquanto empreendedorismo feminino. Então, quando a pessoa fala, claro que eu trabalho. Trabalho. E, principalmente os pequenos, que ela vai entender que um dia ela pode ser igual a Tia Má. Você sabe trabalhar em casa. É engraçado porque eu tenho a minha filha de 13. E o meu marido, ele é representante comercial. E o escritório dele também é na minha casa. Então, a gente, tanto um quanto o outro, trabalha em casa. Então, para minha filha, isso é muito normal. Então, trabalhar em casa, e ela fala... Mas é a história de vida dela, super, né? Te admiro, porque assim, o que você faz, você trabalha muito. Por quê? Porque ela vê que a gente trabalha a dedicação, você faz os afazeres de casa... E mesmo assim, ainda consegue ser mãe e fazer tudo. Então, ela tem essa consciência e é legal isso. E eu vejo, por exemplo, eu tenho os meus sobrinhos, eu tenho as minhas cunhadas que também passam por isso. Então, eu tenho uma cunhada que também, ela trabalha na casa dela. Ela é professora de inglês, mas tem uma sala na casa dela. Então, eles têm essa visão. Porque em casa todos nós temos essa visão. De que trabalhar... Nós não falamos de cardápio, aqui nós estamos falando de empreendedorismo, mas assim, me conta um pouquinho, o que me chamou a atenção na família Pudim, além do pudim, né? É que tem uma questão, gente, de afetividade. Conta um pouquinho como é que funciona isso, Má. Sim, o pudim, pra gente, assim, eu gosto muito dessa coisa do afeto, do atendimento, né? Como eu falei, então pra mim isso é muito importante. E quando eu resolvi criar a família dos pudim, eu queria muito ir por esse lado, porque pudim é um doce muito afetivo. Ele é muito nostálgico, ele tem uma memória afetiva muito forte. Normalmente quem faz pudim é vó, é tia, é madrinha, então eu quis puxar esse lado. E aí os cardápios foram indo por esse lado. Então a gente tem a parte gourmet, mas para mim a parte mais importante é o artesanal, é trabalhar a parte afetiva. Então a gente criou arroz doce, canjica. Olha na isso, época. Gente, sabe que a gente que mora longe da família, justamente, fica tempo esperando para comer aquela canjica, ou aquela tia que morreu, que fazia, nunca mais você vai comer, você vai. Exatamente. Pudim a Má te proporciona isso, pudim de pão, gente. Pudim de pão, que é um pudim também que ninguém faz. Nossa, eu lembro da padaria de fulano. Exatamente. Ou essa avó, me lembra a avó, pudim de pão. Brigadeirão também. Brigadeirão e o brigadeirão lembra muito a infância. Porque o que a gente tinha de chocolate naquela época não era que nem hoje, né? Que você não, era você usava Toddy. E brigadeirão. Exatamente. Mas o nosso doce de chocolate era brigadeirão. E manjar, por exemplo. Manjar também. A gente tem o manjar com calda de ameixa, que é super tradicional. E aí a gente fez uma releitura do manjar com calda de damasco. Já comi também, gente. Então, assim, pra quem gosta de damasco, maravilhoso. A gente vai recriando e assim, o Rogério me ajuda muito nessas criações e tudo mais. Então, a gente sempre tenta ir para esse lado. E os nossos pudins,
e os nossos brigadeirão e tudo, é tudo receita de vó. Então, o brigadeirão é de uma amiga nossa, da família, que eu cresci comendo aquele brigadeirão. Olha, gente, isso aqui agora. O manjar é receita de vó, o arroz doce é receita da minha sogra. Então, a gente foi trabalhando com as receitas nostálgicas da família e trazendo isso para as outras pessoas. E aí tem, né? Por exemplo, a gente tem o pudim de chocolate branco com calda de frutas vermelhas, que já tem uma pegada mais gourmet. O de cereja, né? Que é o Floresta Negra, que é bem Natal, que é bem cara de Natal. Pistache, que é maravilhoso, que também vai para a parte gourmet. Então, a gente tenta fazer esse balanço, coisas, né? Exatamente, mas sempre trabalhando com essência, sem trabalhar com essência, sempre trabalhando com o que é mais natural. Então, tudo é feito com o natural, com a fruta. Então, frutas vermelhas é fruta, o pistache o pistache mesmo, o damasco é o damasco, o leite de coco, porque a gente não quer trabalhar com essência, com corante, com nada disso. A gente quer trabalhar com o mais natural possível. Então, é isso. Sem açúcar não dá para ficar, então vamos trabalhar no que é natural. No que é natural, né? Má, e que conselho você daria para as mulheres hoje empreendedoras, se você pensar assim, quero começar agora? O que você diria para essas mulheres que querem, como você, trocou de área? Sim. Eu acho que você falou dos 5 pontos, eu acho que assim, vou dar 5 pontos, então, que eu acho que para mim foram essenciais. Coragem, porque é o mais difícil, o primeiro passo. Criatividade para fazer diferente, porque não adianta fazer mais do mesmo. Isso é fato. Então, se a gente pensar no seu produto, pudim, gente, negócio mais comum do mundo. Né? Exatamente. Por mais que seja uma coisa antiga, sim, pode dar errado, mas que todo mundo já fez um pudim, já fez. Já. Então, foi o que ela falou. Se ela não tivesse um diferencial, acho que a criatividade é o diferencial, né, Má? Sim, exatamente. A criatividade é maravilhoso. Então, assim, a coragem, o diferencial, criatividade, atitude, foco, disciplina. Gente, eu acho que assim, legal, de tudo isso, a disciplina é uma das coisas mais difíceis de se ter. Principalmente no mundo agora que a gente faz tudo muito rápido. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Então, você ter disciplina para focar naquilo é difícil. E vou falar para você que para mim é o maior desafio hoje. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Uma das coisas que eu faço com essas mulheres empreendedoras, você usa agenda? Sim, eu uso um planner. De papel. Porque eu uso uma agenda de papel para questões profissionais. Sim. E a minha agenda diária de tudo. Eu uso uma do Google por conta do meu celular, e eu separo por cor. Então, às vezes eu falo isso para as mulheres, a primeira coisa que eu pergunto, que é isso? Sim. É organização. Se você não tem organização, não tem como ter disciplina. Sim. Se você não sabe o que você tem para entregar amanhã, como é que você vai acordar e começar seu dia, né? Não, exatamente. E é engraçado que essa disciplina, para a mulher, é muito mais importante. Porque se você deixar, você vai se perdendo no dia. Então, você começa seu dia e fala, não, eu vou fazer isso. Ok, mas daí o filho vem pedir para levar para não sei onde, o marido vem pedir um favor, você tem que comprar as coisas para casa, e aí você tem que... Então, assim, você vai se perdendo e aí chega no final do dia e você fala, não fiz nada. Exato. Nada do que eu tinha que fazer, nada do que eu precisava fazer. Então, a organização é muito importante. Eu tenho 2. Eu tenho meu planner, que fica no escritório, e eu tenho na agenda do celular, lá, notas, tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Eu também porque eu, uma pessoa extremamente assim, TDAH, eu me perco total. Então eu tenho estudado muito essa história do mundo dos negócios. Um dia eu vou até falar um pouquinho de planejamento. E é isso, às vezes a gente precisa se desligar do celular para poder dar conta. Sim, eu vira e mexe, eu coloco. Você reparou que ontem eu mandei tudo que eu precisava para você, depois eu coloquei no modo avião. Porque a gente precisa produzir. Então, não dá para produzir, que nem você falou, com cada mensagem que chega, tá a nossa organização mental e organização em relação ao tempo do celular, mas isso é outra coisa. Isso eu queria perguntar para você também. Você que cuida das suas redes, porque é um negócio que dá um trabalhinho, né, amiga? Sim, dá bastante trabalho, é uma área bem complicada. Eu cuido Filhota, ajuda, gosta? Ela gosta muito de tirar foto, de fazer vídeo. Então, às vezes, eu vou publicar alguma coisa, ela fala, não, isso tá desatualizado, vem aqui, eu vou arrumar, e ela vai... Eu tô treinando o meu pra isso, porque eu já me xingam, porque assim, eu faço meu filho secretário. Ele entra no carro e fala, filho, pega o WhatsApp, lê o que fulano escreveu. Aperta aí que a mãe vai responder. Isso direto. Secretário, 9 anos, trabalho infantil. Se ele começar a fazer isso aí, eu vou ficar mega feliz. Acho que eu vou inventar, tá vendo? Eu também. Gostei, mas eu ia perguntar por conta disso. Porque ele dá conta, direto. Né? Eles dão melhor que a gente, né? Muito, eles são muito mais... E aí, assim, eu tiro todas as minhas fotos. Então, o pessoal pergunta, nossa, como que você consegue?
Eu faço um monte de curso. Você perguntou se eu faço curso, né? Em off, você perguntou pra mim, você fez curso de gastronomia, alguma coisa assim? Não, gente, eu nunca fiz nenhum curso de confeitaria. Fiz alguns online para ter algumas coisas diferenciadas, alguns trabalhos diferenciados, mas não, sempre fui... Gosto de ler muito e gosto de estudar muito, mas vou mais Mas você estuda, na raça. você procura receitas? Sim, procuro Eu acho receita que é e isso. readequo. Então Uma outra coisa que ajuda a gente a empreender é a dedicação. Eu perguntei Sim. para ela do curso, porque eu fiz vários cursos para poder evoluir, para aprender a falar, enfim, N coisas. Ah, não, isso também. Mas, foi o que ela falou, tem coisas, gente, que, sei lá, Patrícia, acredito em dom, porque ela faz um negócio que é maravilhoso, sem nunca ter entrado numa cozinha para dizer, olha, separa o ovo da clara, porque cozinha, para mim, é química. Ah lá, família Pudim, é alquimia. Uhum. Eu sempre que vou fazer alguma coisa, eu sempre erro na dosagem de alguma coisa, dá alguma coisa errada. Então, para mim, é uma alquimia, que tudo tem que ser pesado, E ela faz, sem ter entrado numa cozinha industrial, assim, então, surreal. Pra mim, Patrícia é surreal. Mas eu falei pra ela, é dom e dedicação também, né, Má? Sim, é muita dedicação. E correr atrás, ela corre atrás das receitas, ela testa, né? Acho que erro e acerto. Você deve ter umas cobaias, né, pra testar suas receitas Tenho e tudo minhas isso. cobaias e o pessoal adora, né? Eu começo a falar assim, gente, eu vou criar tal... Ou pode mandar, a gente experimenta, a gente... Eu mando, sempre faço os pequenos e falo, ó, pessoal... experimenta, fala, e eu gosto da crítica construtiva. Então você fala assim, Mari, ó, eu achei que precisa pôr mais canela, menos canela, mais calda, mais isso, mas eu adoro, porque é a percepção de quem vai comer o produto, vai, né, tá degustando o produto, né? Eu não faço questão nenhuma de que fale pra mim, precisa mudar a textura, precisa mudar isso. Eu fiz tem uma história engraçada de um pudim, que é o pudim de maracujá. Muita gente me perguntava, me pedia ele. E aí eu falei, não, vou fazer um pudim de maracujá. Só que assim, leite e maracujá não se misturam. Não, eu vou conseguir. Eu ia perguntar isso, como é que... Não, eu fiz 11 pudins. Até que eu cheguei em mais ou menos. Entreguei para uma cliente que era muito cliente há muito tempo. Ela falou, Mari, de verdade, deixa quieto. Tá vendo? E aí você tem que até saber quem vai testar, porque essa pessoa tem que ser sincera. Exatamente. Então, assim, um pode gostar, o outro não. Deixa quieto. Quando eu comecei a fazer vida também assim, eu mandava uma amiga que era legal, porque eu tava com medo da resposta. Eu mandava uma mais ou menos para aquela extremamente crítica. Cada dia eu via uma, porque se eu pegasse a radical primeiro, eu desistia. Exatamente. Mas era aquela que me dava a devolutiva, que me fazia ter a tomar a decisão. Exatamente. É a opinião final. Eu tinha deixado pro final pra gente falar dos produtos, mas a gente já acabou falando. Eu quero só mostrar pra gente poder encerrar aqui, gente. Ela trouxe eu não sei se dá pra gente... Olha, aí aquele, gente, do brilhinho, não dá pra ver, né, Neto? O brilho dele. O brilho dele, mas é aquele que ela mostrou lá, o grandão, mas o pequenininho. É que eu achei o máximo essa história do brilho. Esse vai ser um pudim, edição limitada para presente. Para presente. Ele vem numa embalagenzinha. Que legal, você vai bem fazer? diferente. Vou fazer. Legal. Vou fazer. Presente legal de se dar. Eu acho que vale a pena, né? Porque comida e afeto. Para mim, comida e afeto, eu ia falar um pouquinho da minha história. Não deu tempo. Nós falamos muito. Eu achei que eu falava muito, mas amar não deu tempo. Tem uma boa relação com a comida. Falo. Mas, enfim, amar volta pra gente tocar em outros assuntos. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. De estar aqui. Foi uma satisfação. Falar da tua história de vida, da nossa luta, porque eu acho que assim, me dá sua mão aqui, nós estamos juntas, né, amiga? A gente sabe o que é a rotina da mulher, o que é a nossa luta, o que é parceria. Uma das coisas que eu ia falar, gente, dos 5 itens que eu tinha colocado é a parceria. Muito importante. Nenhuma mulher, ninguém cresce sozinho, independente de ser mulher ou homem. Para mim foi muito importante entender isso. Você sabe que é uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, a gente não é concorrente. A gente cresceu escutando isso. Que mulher tá passando um perninho em mulher. Não, a gente não é concorrente. A gente é parceira. E se a gente ficar junto, muito melhor. Podem ter certeza. Gratidão, Má. Muito obrigada, querida. Gente, então hoje nós vamos ficando por aqui, demos essas dicas de empreendedorismo e semana que vem vamos ter mais uma empreendedora bem grande aqui lá da minha terrinha, depois eu conto quem é, que hoje é limeirense também, quando eu cheguei ela já estava aqui, vou deixar aí no ar, para estar batendo um papo com a gente encerrar o nosso mês do empreendedorismo feminino. Beijo a todas, a todos que estão nos assistindo, até semana que vem.